Santo Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Toma a tua filha, Deus. Obrigado, meu Deus, porque ela aceitou o convite de estar nos honrando, Deus, com a presença dela. Oh Deus, eu quero profetizar sobre ela o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 3. A qual a palavra diz: Abraão, eu abençoarei todos aqueles que te abençoaram. Abençoa a tua filha, Deus, porque tu és aquele que sonda o coração. Visita essa mulher por dentro, meu Deus. É do alto da cabeça, lá, a ponta dos pés dela, meu Deus. Senhor, tu sabe qual órgão, Deus, que eu estou aqui. Espírito te pedindo para o Senhor visitar. Entra, meu Deus. Dá resposta. Porque agindo o Senhor Deus, homem nenhum vai impedir teus propósitos na terra. Deus, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, tá? Para trocar a sua água, para babar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glorifico a Deus por conhecer mais uma família de Jesus. Conheci a obreira Thalia, uma vigília, qual o Senhor nos permitiu ali estar adorando ao Senhor, o nome do Senhor. Eu já provei ao Senhor que estivesse aqui. Irmãos, que peleja. Porque eu não lembrava o nome da igreja, a localização da igreja. E quando eu jogava no Google, saía nessa rua aqui de cima. Falei, meu Deus, mas não tem igreja nessa rua, Senhor, o que eu vou fazer? Aí consegui falar com ela hoje, quando ela conseguiu me explicar, eu falei, pronto, eu sei onde é. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui debaixo da bênção do Senhor e ministraremos aquilo que o Senhor Ele tem colocado no nosso coração. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías. Glorifico a Deus porque confesso que já foi dada uma introdução aqui da mensagem. Aleluia. Sem a gente conversar, porque o Espírito Santo ele faz isso. Aleluia. O Espírito é um só e ele faz essa junção durante o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 38. Nós vamos estar lendo até o versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você procura, eu queria pedir, pode soltar o louvor que eu vou estar adorando ao Senhor? A igreja adora o Senhor comigo, enquanto você procura aí, em nome de Jesus. Glória! Aleluia!
Só confia. Descansa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na minha Bíblia, o título é A Doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Glória, e aleluia. eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Guarde muito bem isso. Eu defenderei esta cidade. Se o Senhor está falando que vai defender, é porque o inimigo vai se levantar para atacar. Aleluia. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e confesso que conversei com o Senhor. Eu falei, nossa, falei com Deus. Quem não gosta de receber a visita de um profeta, né? Principalmente quando a gente está na prova. Mas já foi falado aqui que o profeta, a gente sabe que o profeta, ele é aquele que fala em nome de alguém. O profeta não é aquele que chega e diz o que ele quer dizer, muito menos o que a pessoa quer ouvir. Porque Deus, ele não se responsabiliza pelas minhas emoções. Se de repente eu olhar ou estiver chateada com alguém e disser: se tu não me pedir perdão pelo que tu fez, tu vai pagar um preço. Eu estou falando das minhas emoções. Mas quando Deus, o Espírito Santo, ele fala, ele dá uma ordenança, a gente sabe que o Senhor se responsabiliza por aquele profeta. Foi assim na vida de todos os profetas que são registrados na palavra de Deus. Aleluia. Quando o Senhor lhes dava uma palavra, eles iam ao encontro daquela nação, daquela pessoa, daquele rei, e falava aquilo que o Senhor havia mandado falar. E Deus sempre se responsabilizou por tudo que ele mandou falar. E o rei Ezequias foi filho do rei Acaz. A gente sabe que o rei Acaz, ele foi um rei muito ruim. Ele foi um rei que fez muitas coisas que desagradaram aos olhos do Senhor, que desagradaram ao coração do Senhor, a ponto de fazer altares para Baal e sacrificar os próprios filhos. Coisa que aos olhos do Senhor é abominável, o sacrifício de sangue. E ele fez altares a Baal e se aliou, se uniu a reis estranhos, reis pagãos, e fez tudo que era abominável aos olhos do Senhor. Quando Deus, ele institui uma liderança na terra, a palavra do Senhor diz no livro de Juízes que ele é com aquele líder até o fim da sua liderança. Porém, quando ele segue os princípios do Senhor, a partir do momento que aquele líder, no caso da palavra, aquele rei, deixava de seguir os mandamentos do Senhor, o Senhor se retirava dele. E aqui, logo depois do rei Acaz, veio o rei Ezequias, o seu filho, reinar. E a palavra do Senhor, ela nos fala aqui sobre ele também no livro de 2 Reis, capítulo 18, diz que ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E o reinado dele
dele durou 29 anos. E ele fez o que o Senhor aprovava, tal como tinha feito Davi. Perceba que ele era filho de Acaz, mas quando o Senhor manda o profeta ir falar com ele, aquilo quando ele estava à beira da morte, o Senhor diz: eu livrarei esta cidade por amor de teu antecessor Davi. Por quê? Eu lembro que quando eu cheguei, eu dobrei meu joelho, tinha alguém falando aqui que Davi foi um rei, foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ver que a gente fica muito parecido quando a gente convive com alguém. Mas aqui, mesmo sendo filho de um rei ruim, Ezequias fez tudo diferente do seu pai. E aqui eu já digo para você uma coisa. Hoje é culto da família. A tua família lá, sem ser a tua família espiritual, a tua família sanguínea, ela pode fazer ou ter a postura que tiver, mas com você tem que ser diferente. Quem tem aliança com Deus, mas o meu pai é isso, mas a minha irmã é aquilo, mas vai ter uma festinha na família. Coisa que revela crente, querido, é festa de família. Tem festa de família que o pastor nem é convidado, sabia? Porque o pastor vai descobrir quem ele é, quem ela é, numa festa de família. Não interessa a aliança que o meu pai tem pra lá, não interessa a aliança que a minha mãe tem pra lá. A minha aliança é com Cristo e eu preciso ser parecida com Ele. Eu não posso me deixar levar, porque aquele poderia dizer: eu preciso seguir a linhagem do meu pai. O meu pai fez desse jeito, já viu? Eu puxei meu pai, puxei minha mãe. Mas isso a gente escuta muito, né? A minha natureza é essa. Ei, a nossa natureza tem que ser a natureza do Espírito Santo. Aleluia! Vamos parar com esse negócio de que a minha natureza é essa, a minha natureza é difícil, porque a gente vai ver aqui um rei, que ele não foi mencionado como um rei, um homem segundo o coração de Deus, mas o próprio Senhor disse que não houve rei íntegro como o rei Ezequias, porque Davi, mesmo sendo um homem considerado segundo o coração de Deus, ele adulterou, ele pecou, mas quando Ezequias recebe notícias ruins, ele vai para o templo orar, e ele não diz: Senhor, repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. Ele diz: Senhor, lembra. Lembra, Senhor. Lembra quem eu sou. Lembra o que eu fiz. Será que a gente pode orar assim, dizer: Senhor, aparta para lá esse mal, porque eu sou um homem, uma mulher segundo o teu coração. Porque eu faço o que é reto diante do Senhor. Porque o povo até havia se afastado da tua presença, mas eu fui um instrumento a qual trouxe de volta, Senhor. Um rei que foi tão afrontado porque não tinha aliança com o mal. A aliança que o pai dele havia feito, ele desfez todas. A ponto de, no capítulo 36, o rei Senaqueribe se levantar com ameaças ao rei Ezequias. Entra um ponto profundo da história do rei Ezequias para mim aqui, sabe por quê? Às vezes você não entende o porquê que você é afrontado, o porquê que você é caluniado, o porquê que às vezes as pessoas não gostam da gente. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: não é nada, absolutamente nada sobre nós. Não é pessoal, é sobre o que está sobre você. É o propósito que Deus colocou sobre você que incomoda. Porque se a gente for analisar, quando Deus usava ali o profeta Samuel, o povo não queria mais ouvir a voz de Deus através do profeta. O povo queria um rei, como as outras nações tinham rei. E aí o Senhor volta: Samuel, não fica triste não, Samuel, porque se
você, eles estão rejeitando a mim. Então, quando você se levantar para fazer a vontade de Deus e alguém fazer biquinho, fazer cara feia, não fica triste não. Bota o joelho no chão e fala com teu pai. O teu pai te defende. O teu pai se responsabiliza. O teu pai se põe à tua frente. Fala comigo. Faz como Ezequias. Não fala para o vizinho, não. Não fala para outro, não. O rei da Síria se levanta com uma fúria tremenda. Ezequias, quem você pensa que é? Olha a intimidação. Olha a intimidação. Quem você pensa que é, Ezequias? Para desfazer uma aliança comigo. Sabe o que eu vou fazer? Olha a ameaça. Eu vou fazer com você como fiz com todos os outros reinos. Olha como o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Ele fala, todas as nações que eu passei, eu destruí, eu conquistei. E com você não vai ser diferente. Mas vai ser diferente comigo, com você. Sabe por quê? Porque aqui tem uma igreja que ora. Aqui tem um povo a qual a sua oração chegou ao Senhor. E aí o rei Senaqueribe manda dizer para Ezequias, olha, não pense que o Deus que você diz que serve vai livrar você das minhas mãos. Aleluia! Glória! E ainda diz mais. Diz para o povo, não pense que o rei, que Ezequias diz que serve e manda vocês servirem, vão livrar vocês das minhas mãos. Olha que afronta, sabe por quê? O rei da Síria, ele não se contenta em afrontar só Ezequias, ele quer contaminar o povo contra Ezequias. E ele fala, por acaso os outros reis das outras nações livraram o povo das minhas mãos? Ei, cuidado com quem te procura. Vou falar bem no popular para falar mal da tua liderança, porque quem fez isso foi o rei da Síria, o rei Senaqueribe. Chegou, mandou dizer para o povo, olha, contaminar o povo. O líder do povo era Ezequias. E aí ele pega e manda dizer para o povo, o Deus que o seu líder serve não vai livrar vocês das minhas mãos. E aí, se fosse eu, talvez eu ia fazer, e agora? Eu vou chamar uma amiga. Amiga, me ajuda, pelo amor de Deus. Se fosse a gente, o que a gente faria? Eu aprendo hoje com o rei Ezequias que eu preciso afrontar. A carta de afronta chegou no rei Ezequias. E ele não cansava de insultar. O rei Senaqueribe não cansava de insultar. E antes mesmo dele ficar doente, ele já orava. Ou seja, posso ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas as coisas acontecem. O que eu não posso é fazer o que foi falado pelo pastor, que o pastor falou hoje aqui. Não desanime. Não desista. Se Ezequias tivesse desistido, ele não iria orar mais. Sabe por quê? Porque quando o desânimo bate na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a palavra, não tenho vontade de ir para a igreja. Mas a gente vê, só dando uma escapulidinha rapidinho aqui do rei Ezequias, que Ana recebeu vitória no templo quando ela foi orar. E Ana não tinha o que hoje nós temos, que a palavra, eu não vejo um profeta chegar para ela e dizer assim, olha mulher, tu é estéril, mas no tempo oportuno tu vai gerar. Não aconteceu isso. Mas mesmo assim ela se levantou e foi. É culto da família, eu vou. É culto de libertação, eu vou. É estudo bíblico, eu vou. É
vezes você pode ter vindo, eu posso ter vindo achando, é mais um culto da família, um culto simples como todos os outros. É mais um culto. Não. Hoje pode ser o culto da sua vida. Hoje pode ser o dia que só pelo fato de você ter vencido, não desanimar, como nós aprendemos hoje com o pastor aqui que trouxe a palavra. Não desanimei, eu venci. E o Senhor abriu as portas. E o rei Ezequias, ele recebe a carta de afeto. E aí ele pega aquela carta. E ele vai orar. E ele disse: Senhor dos exércitos, cujo Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor. Abre os seus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações de seus territórios um deserto. Atiraram deuses dela no fogo, destruíram. Pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ele passou, Senhor, destruindo tudo mesmo, mas para quem deu liberdade para ele. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não, Senhor. Ele passou destruindo tudo. Ele é o destruidor, ele é o devorador. Mas quando chega em mim, você tem que acabar. Porque a gente tem que levar para o Senhor as nossas causas. Porque quando eu dou lugar ao inimigo de entrar, como é que eu dou lugar? Não oro. E vou falar com alguém. Eu passei um processo um tempo atrás e eu sentia muitas dores, e quando eu fiz um exame descobri que eu tinha não era um, eram vários cálculos na vesícula. E era uma dor tão insuportável. Da última crise que eu tive, eu passei 7 noites sem dormir. Cheguei ao ponto de desmaiar de dor. Eu precisava passar pela cirurgia. E aí eu pensei, eu vou no monte, eu vou levar aqui o papel da doutora, né? A prescrição da cirurgia, vou levar, vou orar e pedir para Deus abrir uma porta. Mas eu já cheguei no monte pensando na pessoa que eu ia falar. Vou falar com fulano de tal, que conhece muita gente, ele vai me ajudar aí e abrir uma porta. Você acha que Deus opera desse jeito? Ele tira o controle para mostrar que só Ele faz. Você perdeu o controle? Está no caminho certo, confia. Enquanto você está no controle, vai agir com a força do seu braço. E quem faz queda de braço com Deus perde, porque Ele é mais forte. E eu fui para o monte. E aí eu ouvi a voz do Senhor dizer: tira a mão daí e deixa eu operar. Falei: meu Deus, estou ouvindo coisa. Aí estou lá orando: tira a mão daí e deixa eu operar. Falei: meu pai, só pode ser coisa da minha cabeça. Aí Deus pega o vaso, já que eu não estava acreditando no que ele estava falando, dá uns tapas no meu ombro e: ei, tira a mão daí, porque sou eu que vou operar. Aleluia. Aí eu falei, já fiquei meio trêmula, mas mesmo assim eu fui na Secretaria de Saúde. Quando eu cheguei lá, a mulher nem olhou na minha cara. Não vai, não tem, você não pode fazer essa cirurgia. Falei: moça, pelo amor de Deus, você só fica com o meu papel, então, já que não tem condição de operar agora, você precisa ficar com a minha documentação, para quando surgir uma vaga, eu passar pela cirurgia. Eu não vou ficar com o seu papel.
Não vou ficar com a sua prescrição. Aí eu fui para casa, falei, também não vou chorar. Eu sou chorona. Não, a lágrima vinha, eu falava, volta, não vou chorar não. E aí quando chegou no caminho, o Espírito Santo falou assim, o que é mais fácil? Eu te curar ou você passar pela cirurgia? Aí eu falei, eu estava tão assim chateada, eu falei, Senhor, o Senhor bem sabe. Porque Ele sabe. Ele pergunta para provar a nossa fé, para ver a nossa resposta, a intenção do nosso coração, embora Ele sabe. E aí, de repente eu me rendi, deixei a lágrima correr e falei, Senhor, Tu sabe. O Senhor pode me curar. Aleluia. E quando eu cheguei na igreja naquele dia, o pastor trouxe uma palavra sobre confiança, sobre milagre. Milagre é algo que, humanamente falando, é improvável. Se estiver dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa lógica, não é milagre. E ali eu aceitei e tomei posse. Quando eu orei ao Senhor e Ele me disse, você vai fazer isso, isso e isso. Eu não fui ao médico, mas eu fui operada pelo Senhor. Eu fui operada. Tem mais de 5 anos que eu não sinto nada. Aquelas crises insuportáveis que me deixavam sem dormir. A partir do momento que eu entreguei. Não foi fácil, porque a gente é teimoso. Mas quando eu confiei, o Senhor entrou com providência. E aqui, quando o rei Ezequias, ele entrega para Deus a sua primeira questão em oração, que era a afronta recebida pelo rei da Síria, o Senhor manda o profeta Isaías dizer a ele, diga sim para Senaqueribe, ei, de quem você zombou? Contra quem você se levantou? O seu atrevimento chegou até a mim. E às vezes a gente pensa que Deus é cego e que Deus é surdo. Por quê? Porque a gente fica até quando, Senhor? Até quando? O Senhor não faz nada. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E o Senhor não faz nada. Tudo é no tempo de Deus. O Senhor tem um tempo oportuno para todas as coisas. E aí o Senhor manda dizer, de quem você zombou? Você está fazendo a vontade de Deus, seja no seu trabalho, seja no meio da sua parentela, e você está sendo zombado, não se preocupe. Eu disse e repito, não é nada sobre você. Não é pessoal. É só a gente dizer, Senhor, está em tuas mãos essa casa. E fazer o que disse a letra do louvor, descansar. E deixar Deus agir, porque Ele age. Ele defende. Ele não se responsabiliza pelas nossas emoções, mas quando a gente entrega, Ele faz. E aí a palavra do Senhor diz que numa noite, enquanto todos dormiam, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Enquanto a gente está dormindo. Meu Deus! Você já entregou. Você já entregou na mão dele, você já orou. Então descanse e vai dormir. Manda essa insônia por terra no nome de Jesus e vai dormir. Porque a palavra do Senhor diz que os seus amados, Ele dá enquanto dorme. Você já fez a sua parte. Já orou, já entregou, então descansa. Enquanto o povo dormia, o anjo do Senhor foi lá e pelejou por eles. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo acordou, só tinham corpos. Porque Ezequias
Ezequias, o pai dele tinha aliança com o inimigo, mas ele não tinha. O negócio dele era com Deus. Ezequias não podia pedir ajuda a outros reis, como o pai dele fez, se aliar a outros reis para ter o seu reino fortificado, fortalecido e derrotar aquele inimigo. Não. Lembra de Israel? Numa batalha, quando o inimigo foi se esconder aonde? Na tenda dela, lá em Juízes. Por quê? Porque ele se sentia confortável, porque o marido dela tinha aliança com ele, mas ela não tinha. Aleluia. E foi ali na tenda dela que o inimigo foi destruído. Glória a Deus. Os nossos familiares, a nossa parentela podem até ter alianças contrárias, mas quando chega na gente, tem que acabar. Aleluia. Mesmo sendo um homem tão íntegro, reto diante de Deus, a enfermidade bateu em sua porta. O rei Ezequias recebeu a visita do profeta para ouvir algo que ninguém gostaria de ouvir. Quem nunca ouviu sobre um familiar ou sobre alguém, um amigo, olha, Deus ele vai preparar e vai levar. Recentemente minha família, meu esposo, meus 2 filhos, passamos 1 ano na Bahia, por causa de um tio que estava com câncer. Nós fizemos essa viagem, passamos 1 ano passado. Retornamos agora em janeiro. Um tio que estava com câncer e não era visto no lugar onde congregava. Não sei, por causa do seu tratamento paliativo, não sei. Mas estivemos ali, debaixo da ordenança do Senhor, fazendo aquilo que aprove ao coração de Deus. Aleluia. Por causa de o Senhor, Ele move o céu. Aleluia. Por causa da sua oração, o céu se abre. Aleluia. O Senhor chega e fala para o rei Ezequias, através do profeta Isaías: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai viver. Põe a casa em ordem. Aleluia. E ele foi orar. É só colocar a casa em ordem, que a sentença que havia sido decretada, ela pode ser revogada. Já tinha uma sentença sobre a vida do rei Ezequias, mas ele orou. A palavra diz que ele virou o rosto para a parede e orou. Ele poderia se desesperar e aceitar. Ele poderia aceitar aquela palavra que havia sido liberada, porque é um profeta respeitado, porque eu conheço o Senhor, mas ele sentia que ainda precisava de um tempo. E quando eu digo isso, não era pecado. Ele não tinha ainda filhos para lhe suceder se ele viesse morrer. Tanto é que depois que o Senhor lhe acrescenta esses 15 anos de vida, o filho dele começa a reinar com 15 anos de idade. Aleluia. Qual é a sentença que foi liberada sobre a nossa vida, que precisa ser revogada hoje? O Senhor, Ele está aqui. Ele olha para mim e para você e diz: se você orar e pôr a casa em ordem, eu mudo a sentença. Ele muda a sentença. E ele diz mais para o rei Ezequias: eu defenderei. Mais uma vez, ele diz, porque quando o rei da Síria se levantou contra ele, a resposta do Senhor foi: ele não vai entrar nessa cidade. Ele não lançará aqui flecha nenhuma sequer. Pelo lugar de onde veio, pelo mesmo caminho que ele veio, é o caminho que ele vai voltar. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. Porém, um anzol no seu nariz e
você só se ponha diante dele com sinceridade, como foi o rei Ezequias, com justiça, com integridade, e você vai ver que o Senhor pelejará pela tua vida. Aleluia. 9:5 quase. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.